Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas você está aqui com a gente estudando, porque tem concurso aí, né? Então, o nosso sextou é o seguinte: toda sexta vai ter aqui um conteúdo que a galera está pedindo lá no canal, então vai ser o sextou. Sextou diferente, né, gente? Que quem está focado em concurso abre mão um pouco da diversão, para a gente focar para depois a gente ter o tempo de se divertir, de comemorar. Galera que passar lá em Sorocaba vai ter que pagar a pizza lá para a gente celebrar vitória, conquista. Quando você estiver tomando posse, você tem que celebrar, tem que conquistar. E tem que celebrar a conquista, né? E o pessoal pediu o concurso de Sorocaba, auxiliar de educação, para eu falar sobre critérios para atendimento em creches que respeitam os direitos fundamentais das crianças. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma leitura do documento e comentar alguns pontos, e depois vamos fazer questões. Então, nós vamos ler e comentar, e depois fazer as questões, tá bom? Eu vou trabalhar hoje com várias telas aqui, né? Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência aí para o pessoal, porque a gente vai ter aí muitas telas para a gente estar colocando, né? Então nós vamos estar falando aí de várias coisas, vamos estar falando aqui dos direitos fundamentais, aqui ó, critérios para atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças. Então, um documento do MEC, que foi feito em 2009, eu estou mostrando aqui para vocês o documento, né? Ele é dividido em duas partes, isso é importante, porque pode aparecer alguma pergunta, tá? Estou passando essa parte rápida aqui, ó. Ele apresenta duas partes, uma escrita pela Maria Malta Campos e outra pela Fúvia Rosenberg. A primeira parte, esta creche respeita crianças, critérios para a unidade creche. Vai falar do funcionamento da creche geral, né? Dos cuidados com as crianças, de como se deve proceder. E o segundo já vai falar da questão da política de creche, quais são as políticas e programas de creche, uma questão mais geral e ampla, tá? Então, sempre lembrar, documento dividido em duas partes, a primeira trata mais do funcionamento ali, a segunda mais da política adotada na creche, né? Política no sentido de política pública, tá, gente? Então, ele é um documento fácil de ler, mas você tem que entender a essência dele, né? Ele tem duas partes, inclusive isso já caiu em pergunta, né? Uma que vai falar do funcionamento interno das creches, principalmente as práticas concretas adotadas no trabalho com as crianças, então é o dia a dia mesmo. E a segunda parte, ela vai falar as diretrizes e normas políticas, programa de financiamento de creche, tanto o governamental quanto não governamental, né, que são as instituições. Então, gente, é sempre importante ter isso em mente. Primeira parte, que vai trabalhar as práticas concretas com as crianças, e a segunda, que vai falar da política, das diretrizes, políticas públicas, tá, gente? Então, o documento tem essa introdução, né, que vai falar ali da questão da creche, quem ainda traz 0 a 6 anos de idade, lembrando que na lei já é 0, fala em 5 anos, né? Então, que o documento é de 2009, mas sempre que perguntar, você tem que responder de acordo com esse documento, só para você não confundir com os outros documentos que tem sobre educação infantil, tá bom? Então, vamos ao documento, sem perder tempo. Esta creche respeita a criança, critérios para a unidade de creche, texto de Maria Malta Campos. É um texto bom de ler, gente, né? Bom de ler. Eu digo que vale a pena ler, porque ele é tópico, então ele só por tópico, bem direto. E aí começa assim, essa creche respeita a criança. E aí eu queria falar, gente, para vocês entenderem o documento. Precisa entender qual é a linha, né, o DNA da educação. Então, qual é a linha, o DNA da educação? É a gente ter uma creche, que eu vou diminuir aqui minha foto para não atrapalhar o texto, né? É um documento que respeita a criança na sua integralidade. Então,
vai respeitar todos os desejos, os espaços, liberdade, nada de limitar. Se aparecer alguma questão limitando, controlando, né, foge dela. Porque aqui é um documento que vê a criança como um ser de direitos na sua idade da brincadeira, na sua idade da diversão, na sua idade da criatividade, da liberdade, da sua interação com criança, com adulto. Nada de que não pode interação com adulto. Não é isso. Pode sim. E o documento vai recomendar isso. Então vamos lá. Ó. Nossas crianças têm direito à brincadeira. O brincar é essencial nessa fase. Nossas crianças têm direito à educação, à atenção individual. Nossas crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante. Veja, é tudo que pode ali trazer o máximo conforto, o máximo bem-estar para a criança, né? Nossas crianças têm direito ao contato com a natureza. Nossas crianças têm direito à higiene e saúde em todos os seus aspectos. Veja que o documento vai falar do contato com a natureza, da questão dos cuidados. E aí, gente, importante vocês lembrarem, na creche, na educação, né, pré-escola, mesmo no ensino fundamental, cuidar e educar são indissociáveis. Eles estão ligados. Porque a creche antigamente era só cuidar, né? A creche era mais uma questão de assistência social para as crianças que a mãe tinha que trabalhar, o pai tinha que trabalhar. Hoje não, a creche é educação. Então ela vai pegar todos os aspectos, desde o cuidar até o educar. E eles são indissociáveis, tá? Não se separa ali, ó, são juntinhos. Todas nossas crianças têm direito à alimentação sadia. Nossas crianças têm direito a desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão. Veja, é a liberdade aqui da criança, né? Ela tem direito de ser curiosa, tem direito de imaginar, tem direito de se expressar por música, por dança, enfim, pelo que ela quiser. Nossas crianças têm direito ao movimento em espaços amplos, é uma idade que é importante, a movimentação, mesmo os bebês, né, quando começam a engatinhar, é importante o estímulo para que eles engatinhem, certo? Nossas crianças têm direito à proteção, afeto, amizade, nossas crianças têm direito a expressar seus sentimentos, nossas crianças têm o direito a uma especial atenção durante seu período de adaptação à creche. Nossas crianças têm direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa. Veja como é amplo, né? Então, quando você pegar uma questão que está citando esse item, você tem que ver se ela é ampla, se ela atende a tudo isso. Ó, a identidade cultural, racial e religiosa, tudo direito da criança, tá? A questão da adaptação também, né? Direito a uma especial atenção, porque a criança, o bebê, chega lá na creche, ele vai estranhar, vai chorar, né? Por isso que tem horário de adaptação, a criança entra, fica um pouquinho, a mãe vai lá, busca mais cedo, até ele se adaptar e se acostumar, tá? Nossas crianças têm direito à brincadeira. Olha o tópico, importante, ó. Os brinquedos estão disponíveis às crianças em todos os momentos. Veja, é uma liberdade aqui da criança. Então, se aparecer alguma questão dizendo assim, olha, existe um momento de brincar, existe limitando, está errado, porque não é isso a diretriz do documento. Os brinquedos são guardados em locais de livre acesso às crianças, tá vendo? Aí vem uma questão dizendo assim, os brinquedos serão colocados no armário, fechado. Aí está errado. Os brinquedos são guardados com carinho, de forma organizada. As rotinas da creche são flexíveis e reservam períodos longos para as brincadeiras livres das crianças. Guarda isso, gente. Ó. Rotina de creche, flexível, períodos longos para brincadeiras livres das crianças. Veja, liberdade, né, da criança brincar. Então, lembra disso aqui. As famílias recebem orientação sobre a importância das brincadeiras. Veja aqui, brincadeira o tempo todo. Ajudamos as crianças a aprender a guardar os brinquedos nos lugares apropriados. As salas onde as crianças ficam estão arrumadas de forma a facilitar a brincadeira espontânea e interativa. Ou seja, a própria organização do espaço, ela deve facilitar
e estimular para que a criança brinque de forma espontânea e interativa. Ajudamos as crianças a aprender a usar brinquedos novos. Os adultos também propõem brincadeiras às crianças. Às vezes aparece alguma alternativa restringindo, falando assim que as crianças só podem brincar com crianças da mesma idade. Não. Falando que as crianças não podem interagir com os adultos, a não ser com a professora. Não, tá? Olha aqui, ó, tá falando. Os espaços externos permitem brincadeiras às crianças. As crianças maiores podem organizar os seus jogos de bola, inclusive futebol. As meninas também participam dos jogos que desenvolvem os movimentos amplos, correr, jogar, pular. É importante estimular essas atividades, certo? Demonstramos o valor que damos às brincadeiras infantis, participando delas sempre que as crianças pedem. O adulto, né, o auxiliar de educação, professor, ele deve brincar com as crianças quando elas pedirem, tá? Isso é importante para elas. Os adultos também acatam as brincadeiras propostas pelas crianças. A criança tem o direito de propor brincadeiras. Nossas crianças têm direito à atenção individual. Chamamos sempre as crianças por seu nome. Olha um tópico importante aí. Prova de auxiliar de educação. Pode questionar ali como que o auxiliar se porta. Olha aqui, ó. Chamar a criança sempre por seu nome. Observar as crianças com atenção para conhecer melhor uma delas. Isso aqui é um tópico que pode cair na sua prova, né? O diálogo aberto e contínuo com os pais nos ajuda a responder às necessidades individuais da criança. Veja, documento o tempo todo também vai falar da família, da importância da família. A criança é ouvida. Sempre procuramos saber o motivo da tristeza ou do choro das crianças. Ó, sempre procuramos ouvir a criança. Tá vendo? Saudamos e nos despedimos individualmente das crianças na chegada e na saída da creche. Pode ser questionado isso na prova. Na saída, o auxiliar, de acordo com o documento, né, como é que se porta? Sauda e se despede individualmente. Lembra que a VUNESP gosta muito de criar situações e perguntar de acordo com o documento o que deve ser feito. Aí tem lá as alternativas, né? Aí vocês estão vendo aqui algumas das características. Ó. Conversamos e somos carinhosos com as crianças no momento da troca de fraldas e do banho. Comemoramos os aniversários de nossas crianças. Crianças muito quietas, retraídas, com olhar parado, motivam atenção especial. Olha que tópico interessante para fazer uma pergunta, né? Então, a criança está lá, quietinha, retraída, olhar parado. Opa, está acontecendo alguma coisa. Vamos ver o que está acontecendo, né? Atenção especial. Aprendemos a lidar com crianças mais agitadas e ativas sem discriminá-las ou puni-las. Aprendemos a lidar com as preferências individuais das crianças por alimentos, tá? Olha aqui, ó, importante também aqui, ó, criança agitada e ativa, não discriminá-las e nem puni-las. Outro tópico que pode aparecer aí também na sua prova, falando como que o auxiliar deve se portar mediante o documento tal de referência do MEC, certo? Ficamos atentos à adequação de roupas e calçados das crianças nas diversas situações. Damos suporte às crianças que têm dificuldade para se integrar nas brincadeiras de grupos. É importante a integração. Então, você precisa dar suporte se você vê alguma criança que está ali no cantinho, isolada, que não está conseguindo se integrar. Procuramos respeitar as variações de humor da criança. Tratar a criança como um sujeito de direitos, né? Todos nós, às vezes, também temos variações de humor e as crianças não são diferentes. Procuramos respeitar o ritmo fisiológico da criança no sono, nas evacuações, nas sensações de frio e calor. Crianças com dificuldades especiais recebem apoio para participar das atividades e brincar com os colegas.
Nossas crianças têm direito a momentos de privacidade e quietude. Atenção aí também. As crianças têm esse momento também. Está lá nesse documento aqui que nós estamos lendo e comentando, e depois vamos fazer as questões. Tá vendo? Direito a momento de privacidade e quietude. Essas coisas assim que às vezes parecem um pouco diferente, né? A VUNESP pode pegar você. Evitamos usar e que as crianças usem apelidos que discriminem outras crianças, né? Aqueles apelidos que são discriminatórios, evitar isso e orientar a criança. Procuramos analisar porque uma criança não está bem, encaminhá-la a orientação especializada quando necessário. E aí vamos para o próximo tópico. Nossas crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante. Olha aqui, ó. Arrumamos com capricho e criatividade os lugares onde as crianças passam o dia. As salas de creche, né, na educação infantil, tem que ser salas bonitas, coloridas, criativas, estimulantes, ó, aconchegantes, seguras e estimulantes, né? Não pode ter também uma decoração que seja insegura, né? Mas não pode ser aquele ambiente concreto, sem nada, sem, né, estímulo para as crianças. Nossas salas são claras, limpas e ventiladas, fundamental isso. Não deixamos objetos imóveis quebrados nos espaços onde as crianças ficam. O documento tem uma preocupação com essa questão da segurança, do bem-estar da criança. Mantemos fora do alcance das crianças produtos potencialmente perigosos. As crianças têm lugares agradáveis para se recostar e desenvolver atividades calmas. As crianças têm direito a lugares adequados para seu descanso e sono, né? O soninho tem que estar ali adequado, limpo, né? Confortável. Nossa creche demonstra seu respeito às crianças pela forma como ela está arrumada e conservada. Nossa creche tem sempre trabalhos realizados pelas crianças em exposição. Quando fazemos reforma na creche, né, nossa primeira preocupação é melhorar os espaços usados pelas crianças. Primeira preocupação é o espaço da criança, tá? Quando fazemos reformas, tentamos adequar a altura das janelas, os equipamentos, o espaço de circulação às necessidades de visão e locomoção das crianças. Então, procurar aquele ambiente que a criança tem acesso, que ela consiga alcançar os espaços, né? Então, uma pia gigante lá que a criança não consegue acessar para lavar a mão ou para escovar os dentes. Então, tem que ser tudo adequado a essa fase. Nossa equipe procura desenvolver relações de trabalho cordiais e afetivas. Então, você, quando for auxiliar de educação, isso é importante, você ter uma relação de trabalho cordial, afetiva, porque você está trabalhando com crianças, então você tem que ser o melhor possível, né? Procuramos tornar acolhedor o espaço que usamos para receber e conversar com as famílias. É importante, o documento o tempo todo está falando desse aconchego, desse diálogo, dessa interação com a família. Procuramos garantir o acesso seguro das crianças à creche. Lutamos para melhorar as condições de segurança no trânsito nas proximidades da creche, ou seja, faixa de segurança, se for o caso um semáforo, agente municipal, para que tenha segurança para as crianças ao chegar na creche, né? Nossas crianças têm direito ao contato com a natureza. Nossa creche precisa ter planta, procura ter plantas e canteiros em espaços disponíveis. O documento também fala da importância dessa relação da criança com a natureza. E aí, uma creche só de cimento não é legal, né? Então, o documento fala planta, canteiro, para a criança também mexer com a terra, ter acesso ao sol, né? É importante, o sol é vitamina, então as crianças têm que ter acesso direto ao sol. A criança tem o direito de brincar com água, então aqueles famosos banhos de mangueira, né?
que coloca lá e as criançadas se divertem, brinca, tem umas creches que colocam aquele negócio para espirrar água. Então, às vezes, com pouco, você faz a alegria da criança. E é isso que o documento quer mostrar. Nossas crianças têm a oportunidade de brincar com areia, argila, pedrinha, gravetos e outros elementos da natureza. Sempre que possível, levamos os bebês e as crianças para passear ao ar livre. Então, eu lembro que na época eu era secretário de Educação e uma vez uma mãe foi questionar porque as professoras saíam com as crianças para andar na praça, na rua. E aí ela ficou, né, porque é perigoso, não sei o quê. Olha aqui, ó, tá aqui no documento, né? Precisa levar. As crianças precisam ter ar livre, passear, claro, com todos os cuidados, enfim. Mas é importante estar aqui no documento, ó. Nossas crianças aprendem a observar, amar e preservar a natureza. Isso é um ensinamento importante, cultivar o respeito à natureza, ao meio ambiente, nessa idade ainda que eles absorvem muito esse conhecimento. Incentivamos nossas crianças a observar e respeitar os animais, fundamental para que a gente não tenha pessoas que maltratem animais, né? Então, nessa idade, ensinar isso. Eu lembro que no meu estágio, quando eu fiz pedagogia, a professora fez uma atividade muito bacana, que cada semana um aluno levava um bichinho de estimação. Aí teve um que levou um coelho, teve um que levou, era uma tartaruga, tinha bichos assim, um pouco mais diferentes, então era muito legal. Aí as crianças ficavam fascinadas, tocavam na tartaruga, queria ver a tartaruga andar, coisa, sabe, uma coisa tão simples e uma aula tão maravilhosa e tão rica. E foi na cidade de Araçariguama, só para fazer justiça aqui, uma cidade que está no meu coração também. Nossas crianças podem olhar para fora através de janelas mais baixas e com vidros transparentes, é importante, né? Essa visão. Nossas crianças têm a oportunidade de visitar parques, jardins, zoológicos, os passeios, né, são importantes. A criança sair, a gente falava assim, desemparedar as crianças, né, tirar das paredes. E isso tem que fazer em todas as etapas da educação, não é só na creche não, tá, gente? Procuramos incluir as famílias na programação relativa à natureza, sim, sem dúvida, levar as famílias sempre que possível. As crianças têm direito à higiene e à saúde, veja, cuidar e educar. Educar, né? Educar o amor pela natureza, o respeito, educar nas brincadeiras, né? Você brincar, se desenvolver, ali o lúdico, e o direito e o cuidar, que é higiene e saúde, também importante. Nossas crianças têm direito de manter seu corpo cuidado, limpo e saudável. Nossas crianças aprendem a cuidar de si próprias e assumir responsabilidades em sua relação à higiene e saúde. Nossas crianças têm direito a banheiros limpos e em bom funcionamento. Isso é fundamental, né? Uma questão de higiene básica. O espaço externo da creche e o tanque de areia são limpos e conservados periodicamente de forma a prevenir contaminações. Existem muitas ideias assim, às vezes, que eu vejo que me deixam triste, que é as creches fechando os tanques de areia, né? Então, tanque de areia é importante, gente, esse contato. É claro que às vezes contamina, aí você precisa ter uma estrutura para trocar aquela areia, enfim. Principalmente se entra algum animal lá, e um cachorro, um gato, e acaba contaminando, né, o espaço. Não são todos, né, mas às vezes acontece isso. Mas aí é que está falando aqui, limpo periodicamente de forma a prevenir contaminações. Nossas crianças têm direito à prevenção de contágios e doenças. Lutamos para melhorar as condições de saneamento nas vizinhanças da creche, né? Não adianta a criança ter tudo na creche, banheiro limpo e tal, e morar num lugar sem saneamento, inadequado, sem água potável. Então, a escola também faz esse papel aí de lutar por melhores condições nas vizinhanças. Acompanhamos com as famílias o calendário de vacinação das crianças.
tem muita prova que às vezes pergunta se isso é só responsabilidade da família. Não é. A escola também tem que acompanhar isso aí, né? Calendário de vacinação, se está tudo certo. Acompanhamos o crescimento e o desenvolvimento físico das crianças. Mantemos a comunicação com a família quando uma criança fica doente e não pode frequentar a creche. Gente, aí é essencial comunicar a família, né? Na creche, mudei aqui. Na creche acontece muito da criança ter febre, porque ela tá com, né, ainda não tem todas as imunidades, então quando ela entra na creche, ela fica gripada, ela começa a pegar gripe por causa que um tem contato com o outro, né? E aí acontece muito de ter que ligar para a família. É importante os dados estarem atualizados na escola, porque realmente aí você precisa avisar quando tiver uma febre mais forte, alguma coisa que é fora do comum assim, né? É importante avisar a família. Procuramos orientação dos serviços básicos de saúde para a prevenção de doenças contagiosas existentes no bairro. E aqui, gente, o contato também, né? Porque se a criança tiver uma doença contagiosa, uma catapora, um sarampo, é importante para você tomar as medidas para que as outras não sejam aí não tenham também a doença, certo? Procuramos orientação especializada para o caso de criança com dificuldades físicas, psicoafetivas ou problemas de desenvolvimento. Então, quando a gente percebe alguma coisa, né, a gente procura orientação para esses casos, para poder atender a família, e quanto mais cedo, melhor, certo? Para você trabalhar uma dificuldade física, uma dificuldade psicoafetiva, um problema de desenvolvimento, quanto mais cedo, melhor. Sempre que necessário, encaminhamos as crianças ao atendimento de saúde disponível ou orientamos as famílias para fazê-lo. Cuidado com a higiene não impede a criança de brincar e se divertir, e damos o exemplo para as crianças, cuidando de nossa aparência e nossa higiene pessoal. E aqui é um pouco Paulo Freire, né? A gente educa também pelo exemplo. Se eu não tenho higiene pessoal, como é que eu vou ensinar isso? Então, nós somos o exemplo, nós somos ali o espelho para eles. Então, é importante a gente também cuidar da nossa aparência e da nossa higiene pessoal. Nossas crianças têm direito a uma alimentação sadia. Preparamos os alimentos com carinho e capricho. Nossas crianças têm direito a um ambiente tranquilo e agradável para suas refeições. Planejamos alimentos apropriados para as crianças de diferentes idades, né? Muito cuidado com a alimentação. Hoje as creches avançaram muito nisso. Existia tempo aí que as pessoas até colocavam salsicha e houve problema de criança engasgar e até vir a óbito. Então, tem que ter um cuidado extremo na creche. A creche é aquela coisa que a gente precisa ter muita atenção, um olhar muito... E a creche é fantástica, gente. É um ambiente de educação assim maravilhoso. Muita gente não valoriza isso. Uma pena. Eu vejo que muita gente não valoriza o trabalho do auxiliar de educação, da ADI, né, da PAGEM. Cada município chama de um jeito. Mas é um trabalho fantástico das professoras de educação infantil, creche também, porque é uma idade que a criança desenvolve demais, gente, desenvolve demais e deveria ser muito valorizado. Permitimos que meninos e meninas participem de algumas atividades na cozinha sempre que possível. É muito legal trabalhar a questão da alimentação, das frutas, deles participarem da elaboração da comida sempre que possível e com todos os cuidados. Procuramos respeitar preferências, ritmos e hábitos alimentares individuais das crianças. Procuramos diversificar a alimentação das crianças, educando-os para uma dieta equilibrada e variada, introdução de saladas, de frutas, de sucos naturais, é muito importante. Incentivamos as crianças maiorzinhas a se alimentarem sozinhas, a questão da autonomia para a criança, claro que aquela
muito pequena não tem essa autonomia, mas as maiorzinhas, né, como diz o texto, já podem aí estar se alimentando sozinha. Água filtrada, sempre acessível às crianças. Incentivamos a participação das crianças na arrumação das mesas e dos utensílios antes e após as refeições. Nossa cozinha é limpa e asseada. Nossa despensa é limpa, arejada e organizada. Valorizamos o momento da mamadeira, segurando no colo os bebês e demonstrando carinho com eles. É fundamental isso, essencial, né? Esse segurar a criança no colo, passar o carinho, momento de alimentação de um bebê. Então é um momento que ele tem que se sentir muito confortável. Ajudamos os pequenos na transição da mamadeira para a colher e o copo. Procuramos incluir sempre alimentos frescos no cardápio. Procuramos manter uma horta, mesmo pequena, para que as crianças aprendam a plantar e cuidar das verduras. Outra atividade importantíssima. Vocês viram que o texto fala muito de mexer com a terra, de respeitar o meio ambiente. Então, se tiver qualquer alternativa que fuja disso. E aqui, mais a questão da horta. As famílias são informadas sobre a alimentação da criança e suas sugestões são bem recebidas. Nossas crianças têm direito a desenvolver a sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão. Esse aqui eu acho um item muito importante que vocês têm que, depois de assistir a aula, depois pega o documento, é fácil de ler. Eu recomendo que, assim, uns 2 dias antes da prova, a gente dá uma lida nesse documento. Ele é fácil de ler, em meia hora você lê ele tranquilo. Nossas crianças têm direito de aprender coisas novas sobre seu bairro, sua cidade, seu país, o mundo e a cultura e a natureza. Valorizamos nossas crianças quando tentam expressar seus pensamentos, fantasias e lembranças. Nossas crianças têm oportunidade de desenvolver brincadeiras e jogos simbólicos. Nossas crianças têm oportunidade de ouvir música, assistir teatro de fantoches. Nossas crianças são incentivadas a se expressar através de desenhos, pinturas, colagens e modelagem à argila. Nossas crianças têm direito de ouvir e contar história. Nossas crianças têm direito de cantar e dançar. Nossas crianças têm livre acesso a livros de história, mesmo quando ainda não sabem ler. Gente, a leitura é uma coisa que você precisa, né, exercitar. Exercitar, não sei se é uma palavra boa, mas assim, você precisa ter contato com os livros. E mesmo que a criança não saiba ler e escrever, o livro tem que estar lá para ela olhar, ela vai olhar a figura, ela vai folhear, ela vai mexer, ela vai até às vezes rasgar o livro. E tem gente que tem um cuidado com o livro, que assim, o livro fica na estante lá e ninguém toca naquele livro, ele fica 10 anos na escola intacto e ele não serve para nada. Livro é para ser usado, gente, para pegar, vai amassar, vai criar orelha. Claro que a gente tem que ter cuidado, mas é importante a gente ter esses livros para a criança manusear, e a criança vai rasgar mesmo, e vai acontecer isso, e isso não é o fim do mundo. É eles terem contato, a gente precisa estimular isso. Procuramos não deixar as perguntas da criança sem resposta. Outro comportamento fundamental aqui também. Então, você aí, auxiliar de educação, atenção. Quando não sabemos explicar alguma coisa para as crianças, sempre que possível, procuramos buscar informações adequadas e trazê-las posteriormente para elas, né? Então, você vai falar, olha, eu não sei nesse momento, mas eu vou procurar saber para te falar, tá? Então, né? A criança é um sujeito curioso, você não pode desestimular a curiosidade da criança. Sempre ajudamos as crianças em suas tentativas de compreender as coisas, os acontecimentos à sua volta. Não reprimimos a curiosidade das crianças pelo seu corpo. É um tema aqui delicado, mas veja que o documento coloca aqui, né? Então a gente tem que ter todo um jeito para trabalhar isso, adequado à idade da criança. Não reprimimos a curiosidade sexual das crianças, a mesma coisa, com todos os cuidados, né, que esse tema exige, com toda delicadeza que a gente tem que tratar esse tema.
respeitando também as famílias, respeitando, enfim, todos. Bebês e crianças bem pequenas aproveitam a companhia de crianças maiores para desenvolver novas habilidades e competências. Essa é uma pergunta que pode cair, porque existe uma ideia na cabeça das pessoas que você não pode, é um meio senso comum, que você não pode misturar o maior com o menor. Ah não, porque um vai machucar o outro. Claro que tem que ser, né, você tem que estar ali atento, mas bebês e crianças aproveitam a companhia de crianças maiores para desenvolver novas habilidades e competências. No mundo, elas vão encontrar lá primos mais velhos, irmãos mais velhos. Então a escola também não tem por que não estimular isso. Crianças maiores aprendem muito observando e ajudando a cuidar de bebês e crianças pequenas. E isso é verdade. A interação do maior com o menor é muito boa, né? E gera um aprendizado gigante. Não deixamos nossas crianças assistindo televisão por longos períodos. Então, aquele negócio de botar o desenho lá, né? E todo mundo fica sentado e ali a hora passa, né? Então, vocês que querem ser servidores públicos, auxiliar de educação importante, vocês têm que ser profissionais de excelência, porque vocês estão lidando com o futuro, com as crianças. Então, colocar elas em frente à televisão e deixar elas ali horas, né, não é estimulante, não desenvolve, tá? Nós não temos que mexer com essa questão, tá todo mundo quietinho, tá bom. Não é assim. Criança é para agitar mesmo, tá? As famílias são informadas sobre o desenvolvimento de suas crianças. Nossas crianças têm direito ao movimento em espaços amplos. Nossas crianças têm direito de correr, pular, saltar. Tá vendo? Aquilo que eu falei. Em espaços amplos, na creche ou em suas proximidades. Nossos meninos e meninas têm oportunidade de jogar bola, inclusive futebol. Veja, documento, fala menino, menina. Nada de ficar separando aí. Jogo para menina, hein, gente? Por favor. Nossos meninos e meninas desenvolvem sua força, agilidade e equilíbrio físico nas atividades realizadas em espaços amplos. Nossos meninos e meninas, desde bem pequenos, podem brincar e explorar espaços externos ao ar livre. Nossas crianças não são obrigadas a suportar longos períodos de espera. Olha aqui, atenção, que pode cair questão aqui, hein? Presta bem atenção nesse item. Os bebês não são esquecidos no berço. Olha aqui de novo. Os bebês têm direito de engatinhar. Os bebês têm oportunidade de explorar novos ambientes e interagir com outras crianças e adultos. Olha aqui, ó. Atenção nesses itens aí, hein, gente? Tá com uma cara de pergunta da VUNESP isso. E você tem que saber isso, né? Que o bebê não pode ser esquecido no berço. O bebê tem direito de engatinhar. O bebê tem sim interagir com outras crianças e outros adultos. E as crianças pequenas têm o direito de testar seus primeiros passos fora do berço. Reservamos espaços livres cobertos para atividades físicas em dias de chuva. Organizamos com as crianças aquelas brincadeiras de roda de que aprendemos quando éramos pequenos. Procuramos criar ocasiões para as famílias participarem de atividades ao ar livre com crianças. E aqui de novo, nossas crianças têm direito à proteção, afeto e amizade. Importantíssimo isso. Nossas crianças sabem que são queridas quando percebem que suas famílias são bem-vindas e respeitadas na creche. Nossa criança respeita as amizades infantis. Nossa creche respeita as amizades infantis. Nossa creche valoriza a cooperação e ajuda entre adultos e crianças. Nossas crianças encontram conforto e apoio nos adultos sempre que precisam. Procuramos entender por que a criança está triste ou chorando. Olha aqui, a gente precisa, né, quando vê uma criança triste, chorando, saber o porquê. Perguntar por que a criança está triste ou chorando e tentar entender. Olha que outro item importante. Procuramos ajudar as pessoas da equipe quando enfrentam problemas pessoais sérios. Aí estamos falando da equipe que trabalha. Então, se alguém está passando por um problema sério, precisamos ajudar. Porque, né, a pessoa vai estar ali, às vezes com um problema pessoal
gravíssimo e isso pode influenciar no trabalho dela, pode não deixar ela tão legal e a gente precisa estar ali sendo o suporte, está no documento. Procuramos não interromper bruscamente as atividades da criança. Outra coisa que pode aparecer na prova. A FUNESP perguntar, está tendo uma brincadeira e de acordo com o documento do MEC, a criança, né, dos direitos fundamentais, aí vai a criança e você interrompe. Aí pode perguntar se a postura do auxiliar de educação foi correta, de acordo, né, ou se não foi. Aí eles colocam lá várias alternativas. O que o auxiliar deveria ter feito. E, então, o que ele deve fazer? Não interromper bruscamente as atividades das crianças. Aí, se tiver uma alternativa lá assim, é essa. Evitamos situações em que as crianças se sintam excluídas. Evitamos comentar assuntos relacionados com as crianças e seus familiares na presença delas. Olha, outra coisa importante que pode aparecer na prova. O Unesp gosta muito de criar situações e perguntar o que deve ser feito. Nossas crianças, mesmo quando brincam autonomamente, nossa, quase não sai a palavra, não ficam sempre sem a proteção e o cuidado dos adultos, ó. Tá vendo? Os adultos têm que estar ali, né? Observando, gente. Criança, às vezes você está tomando conta de a criança cai. Imagina você com uma sala com 8, 10, 15 crianças. Então, você tem que estar bem atento. Conversamos e brincamos com os bebês quando estão acordados. Nossas crianças recebem atenção quando nos pedem ou perguntam alguma coisa. Isso aqui é importante também, né, gente? Não é desconsiderar a criança, precisa estar ali. Procuramos proteger as crianças de eventuais agressões dos colegas. Então, é muito comum as mordidas, né? As brigas. Então, você tem que estar ali evitando, não pode fazer isso, né? Você vai ali orientar as crianças. Ajudamos as crianças a desenvolver esse autocontrole, aprender a lidar com limites para seus impulsos e desejos. Isso é um papel aí tanto do educador de creche quanto do auxiliar. Explicamos às crianças os motivos para comportamentos e condutas que não são aceitos na creche. Então você vai explicar para a criança por que não pode. Por que não pode morder o colega? Por que não pode bater no colega? Por que não pode puxar o cabelo do colega? Por que não pode falar palavras de baixo calão? Então, você vai explicar tudo isso para a criança. Nunca deixamos de procurar entender e tomar providências quando nossas crianças aparecem na creche machucadas e amedrontadas. É muito comum, gente, a gente se deparar com violência, maus tratos, abuso sexual. Então, não é comum, viu, gente? Então, a gente percebendo qualquer sinal, a gente deve tomar providências, certo? Nossas crianças têm direito de expressar seus sentimentos. Nossas crianças têm direito à alegria e à felicidade. Coisa mais linda isso aqui, né, gente? Todo mundo tem, né? Mas as crianças especialmente. Nossos meninos e meninas têm direito de expressar tristeza e frustração. Procuramos ensinar meninos e meninas como expressar e lidar com seus sentimentos e impulsos. Questão da educação emocional, né? Que é tão importante, socioemocional. Procuramos sempre enfrentar as reações emocionais das crianças com carinho e compreensão. Procuramos sempre entender as reações das crianças e buscar orientação para enfrentar situações de conflito. O bem-estar físico e psicológico das crianças é um dos nossos objetivos principais. Ajudamos as crianças a desenvolver sua autonomia. Sempre conversamos com as crianças sobre suas experiências em casa e no bairro. Nossas crianças podem, sempre que querem, procurar e ficar perto de seus irmãozinhos que também estão na creche. Olha outra pergunta que pode te pegar aqui, né? Ou pode colocar lá que João estuda na creche e seu irmão estuda, um é do berçário, sei lá, berçário não, um é do maternal 1, o outro é do maternal 2. E aí ele quer ficar perto do irmão. Qual é a postura a ser adotada? Olha aqui, ó. Nossas crianças podem, sempre que querem,
procurar e ficar perto de seus irmãozinhos. Aí a VUNESP coloca essa alternativa e você fala, não, a criança não pode sair da sala, a criança, sabe, às vezes esse senso comum, as nossas ideias da prática, derrubam a gente quando a gente vai responder em cima do documento. A gente está respondendo em cima do documento. Nossas crianças expressam seus sentimentos através de brincadeiras, desenhos e dramatizações. A manifestação de preconceitos, raça, religião, sexo ou religião nos mobiliza para que procuremos incentivar atitudes e comportamentos mais igualitários na creche. Esse aqui, gente, a VUNESP gosta muito dessa questão que fala sobre preconceito de raça, sexo, religião. Então, atenção, né? A creche também tem um papel de incentivar atitudes e comportamentos igualitários, tá? Nossas crianças têm direito a uma especial atenção durante seu período de adaptação à creche. É outro item que também pode aparecer na prova. As crianças recebem nossa atenção individual quando começam a frequentar a creche. As mães e os pais recebem uma atenção especial para ganhar confiança e familiaridade com a creche. Nossas crianças têm direito à presença de um de seus familiares na creche durante seu período de adaptação. Olha, outra pergunta que a VUNESP pode fazer. O pai quis ficar no período de adaptação, de acordo com o documento, ele tem esse direito? Aí, tem, né? Tá aqui, ó, certo? De acordo com o documento, a creche, né? De acordo com essa diretriz que está colocada aqui, sim, tá? Nosso planejamento reconhece que o período de adaptação é um momento muito especial para cada criança, sua família e seus educadores. Nosso planejamento é flexível. Olha aqui também. A VUNESP pode te induzir a falar que o planejamento tem uma rotina, que é todo dia aquilo, sem flexibilidade. E vocês estão vendo que a ideia do documento é liberdade, flexibilidade, respeito à criança, interação com adulto, com criança, com maior. E aqui, ó, novamente, ó, é flexível quanto à rotina e horário para as crianças em período de adaptação, certo? Então, é aquilo que eu falei, o horário é diferenciado, a criança vai sair mais cedo, né? Enfim, você tem toda uma questão aí para tratar no período de adaptação. Nossas crianças têm direito de trazer um objeto querido de casa para ajudá-las na adaptação à creche, uma boneca, um brinquedo, uma chupeta, um travesseiro. Criamos condições para que os irmãozinhos maiores que já estão na creche ajudem os menores em sua adaptação à creche, isso é importante. As mães e os pais são sempre bem-vindos à creche. Reconhecemos que uma conversa aberta e franca com as mães e os pais é o melhor caminho para superar as dificuldades do período de adaptação. Sempre, gente, na minha experiência como gestor, a conversa franca é a melhor. Aquela que você, sabe, é a verdade. Verdade não tem curva, gente. Então, sabe, às vezes você precisa ser mais incisivo, às vezes sem ser ignorante, né? sem usar de ignorância, mas às vezes você precisa ser mais incisivo, se está acontecendo algum problema, se está havendo um descaso com a criança, às vezes você precisa ser firme na sua cobrança, com respeito, mas firme. Porque não dá para você ver uma criança tendo seu direito violado e aí você, né, ficar com aquele nhen, sabe? Às vezes você tem que ser mais mãe, pai, olha, criança tá assim. Então, tem que ser bem direto também. Sem muito adjetivo. É isso que é a conversa franca, né? Conversa franca é aquela que você é direto, sabe? Sem educadamente, mas direto, no ponto. Observamos com atenção a reação dos bebês e seus familiares durante o período de adaptação. Nunca deixamos crianças inseguras, assustadas, chorando ou apáticas, sem atenção e carinho. Nossas crianças têm direito a um cuidado especial com sua alimentação durante o período de adaptação. Observamos com cuidado a saúde dos bebês
durante o período de adaptação. Nossas crianças têm direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa. Nossas crianças têm direito a desenvolver sua autoestima, importantíssimo. Meninos e meninas têm os mesmos direitos e deveres. Gente, a educação, ela tem no seu DNA, na educação brasileira, na legislação brasileira, a questão do respeito, né, entre homens e mulheres, entre meninos e meninas. E se a gente educa de forma diferente, né, dando mais direito para um, mais dever para outro, a gente já está criando desigualdade na escola. Então, meninas e meninos têm os mesmos direitos e deveres, tá? Nossas crianças negras e brancas aprendem a gostar do seu corpo e de sua aparência. Olha aqui esse item, tá? Pode aparecer na prova e você, ai, nossa, falou aqui negra e branca. Às vezes tem gente que estranha isso, né? Respeitamos as crenças, costumes religiosos dos diversos dos nossos. Nossas crianças não são discriminadas devido ao seu estado civil ou profissão de seus pais. A creche é um espaço, ainda mais, gente, que hoje nós temos famílias bem diferentes, né? Bem diferentes. Então, isso não pode ser motivo de discriminação das crianças, nem a questão da cor de pele também não, né? Então, crianças negras, crianças brancas, elas têm que ser tratadas da mesma maneira. A gente tem que ter muito cuidado no linguajar, para às vezes tem gente que gosta muito, é um pouco cultural, né? Eu já vi uma vez uma coisa, o pessoal falar assim, o cabelo dela não é bom, porque ela tinha um cabelo encaracolado. Então essa é uma frase infeliz da pessoa. Não existe cabelo bom, cabelo ruim, existe cabelo. Agora, tem cabelos que são enrolados, tem cabelos que são lisos, e a beleza de cada cabelo é a gente que vê, é a gente que né? Falar que um cabelo é ruim é uma questão discriminatória. Então, às vezes, as pessoas pecam nisso, não por maldade, mas por não estarem tão atentas a esses detalhes. E isso na educação infantil é muito importante, que a gente não passe isso para as crianças, certo? Que a gente mostre para a criança que não há diferença de cor, por um ser mais, outro ser menos, nada disso, que a gente não ensine esses preconceitos, esses estereótipos que são tão presentes na nossa sociedade. Por isso que é sempre bom, por exemplo, ter bonecas bonecas de pele negra, bonecas de pele branca. É sempre importante a gente ter essa variedade, como a nossa sociedade é, né? Então, é importante a gente também, na questão dos meninos e meninas, não ficar direcionando carrinho para menino, casinha e cozinha para menina, porque a gente está induzindo diferença, gente, que depois elas se solidificam na sociedade e acabam causando problemas. A creche é um espaço de criação e expressão cultural das crianças, das famílias e das comunidades. Nossas crianças de todas as idades participam das comemorações e festas tradicionais da cultura brasileira, carnaval, festas juninas, Natal, datas especiais de nossa história. Então a creche comemora essas datas, né? Tem as atividades, e você sempre responde de acordo com o nosso documento aqui que nós estamos lendo. Nossas crianças visitam locais significativos de nossa cidade, sempre que possível, parques, museus, jardins zoológicos e exposições. Gente, só lembrando que aqui vocês viram que a gente já falou de um item que a gente tem que respeitar a questão religiosa da criança. Então, se a família fala, olha, eu não quero que ele participe do carnaval por um motivo religioso, isso tem que ser respeitado, tá? Nós já vimos lá em cima, né? Essas questões precisam ser respeitadas de acordo com o nosso documento aqui e de acordo com a legislação brasileira também. Nossas crianças visitam locais significativos do bairro sempre que possível,
uma padaria, uma oficina, praça, um corpo de bombeiros, um quintal. É importante a criança conhecer o mundo ali, além dos muros da escola. Estimulamos os pais a participar ativamente de eventos, atividades na creche. Aí, gente, já vai para a parte 2 do documento, que eu vou fazer outro vídeo, senão isso vai ficar longuíssimo, né? Então, eu vou mudar aqui a tela para a gente ver como que isso pode aparecer, gente, na questão de... eu vou só mudar aqui a tela. Pronto. Como que isso pode aparecer como pergunta, né? É sempre bom a gente saber o que eles podem perguntar desse tema. Então, vamos lá. Aí eu fiz aqui uma apresentação para vocês de algumas perguntas. Vamos lá, perguntas sobre o documento. Ó. O documento é os critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais da criança. Ó. Segundo o documento, tá vendo? Aí, quando fala isso, gente, você tem que responder de acordo com o documento. O que muita gente faz e erra é querer responder de acordo com a prática. Eu trabalho na creche e lá funciona assim. Mas a pergunta não é de acordo com a creche Mariazinha, o que acontece lá? Não é. É segundo o documento, os critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais da criança. A creche que respeita a criança dá a ela o direito à proteção, ao afeto e à amizade. Sendo assim, item 1. Procuramos entender por que a criança está triste ou chorando. 2. Procuramos ajudar as pessoas da equipe quando enfrentam problemas pessoais sérios. 3. Procuramos não interromper bruscamente as atividades das crianças. 4. Evitamos situações em que as crianças se sintam excluídas. Viram que a gente leu no documento? Olha só, há um ok, né? Lembra que eu até falei, a gente tem que ver porque a criança está triste ou chorando. A gente tem que ajudar as pessoas da equipe que enfrentam problemas pessoais sérios. Procuramos não interromper bruscamente, eu até falei isso, as atividades das crianças e evitamos situações em que as crianças se sintam excluídas. Então, todas estão corretas? Olha só, alternativa E, de escola. Todas estão corretas. Viram? Eles pegaram 4 itens aqui, colocaram para saber se estava correto ou não. Certo? E aí os itens são todos respeitando a criança, é isso que eu falei, você tem que pensar nisso na hora de responder. Pensar na questão da liberdade, do atendimento. Gabarito, letra E de escola. 2. A partir da leitura do documento, critérios para um atendimento em creche que respeite os direitos fundamentais da criança, veja, a partir da leitura do documento. Concluiu-se que das proposições elencadas nas alternativas a seguir, está de acordo com as ideias expostas no texto mencionando apenas o disposto em A. As creches devem evitar os momentos de privacidade e quietude nas atividades da criança. Você está lá fazendo a prova, aí você vai ver essa aqui, você vai lembrar de mim e vai falar assim, o professor falou que esse negócio de limitar, evitar, né? Olha aqui, ó, deve evitar os momentos, não, tem que respeitar os momentos de privacidade e quietude das crianças. Então, alternativa A, errada. B, a disponibilidade de brinquedos das crianças deve ser limitada. Olha aqui, ó, matou na ideia, gente. É isso que eu quero que vocês absorvam. A ideia do documento não é limitar, não é evitar ali, ó, há poucos momentos específicos da rotina diária. Não, está errado. C, as rotinas das creches devem ser flexíveis a fim de possibilitar períodos longos para as brincadeiras livres das crianças. Opa, essa aqui tá bacana, hein? Parece ser essa, mas aí você não tem certeza. Na prova, às vezes acontece isso, você não tem certeza. Você falou, não estou lembrando disso. Eu li, mas não lembro. Aí você vai olhar D. É de competência exclusiva das famílias o acompanhamento do calendário da vacinação? Não. Lembra que eu falei? A escola também tem que fazer isso. Ó, não é exclusivo das famílias. Então a D já não é. Se eu estava na dúvida, a C se fortalece, porque eu eliminei a B, a D. E aí? Os cuidados com a higiene
devem, por princípio, ser priorizados em relação às atividades pedagógicas. E o que eu falei, gente, o cuidar e o educar são indissociáveis, né? Então, ali, os dois juntinhos. Um não pode ser priorizado em detrimento do outro. Então, olha, mesmo que eu não soubesse, letra C aqui, ó, C de casa, C de creche, né? Gabarito letra C. Vamos ver mais uma aqui, ó. Como o documento Critérios para um atendimento em creche que respeite os direitos fundamentais das crianças está organizado? Aí pergunta sobre a organização do documento. Falei lá no começo da aula. Está organizado em duas partes. A primeira contém as estruturas fundamentais de uma creche e a segunda traz propostas pedagógicas. Duas partes eu lembro que o professor falou que era. Mas é as estruturas fundamentais de uma creche e a segunda traz proposta pedagógica? Não é isso não, né? Não traz, não. Lembra que eu falei da segunda? Vamos ler a letra B. Está organizada em duas partes. Ó, com essa informação, eu já eliminava a C, porque eu sei que é duas partes, e a D, tá? A primeira contém critérios relativos à organização e funcionamento interno das creches. E a segunda explicita critérios relativos à definição de diretrizes e normas políticas. Opa, é isso mesmo. Eu lembro que o professor falou que nós acabamos de ler organização, funcionamento interno, como guarda o brinquedo, né? Tem vários detalhes lá da higiene, do cuidado com as crianças, do respeito, enfim, das interações. E a segunda eu falei que são as diretrizes e normas das políticas. Eu até falei políticas públicas. A letra B de cara, né? Aqui não é a C, porque ela fala que está em três partes, né? E aí ela inventa aqui uma terceira, fala dos materiais, não existe. A D também está fora, porque não são três partes, né? E aí fala de plano pedagógico, nada disso tem no documento. E aí fala em duas partes. A primeira, como deve ser a estrutura e equipamentos utilizados em uma creche, não, porque foi o que nós acabamos de ler. E a segunda, o tratamento à criança diretamente. A alternativa é realmente a letra B, de bola. Olha aí, gabarito, letra B. Então, vamos ver mais uma questão aqui, tá? Gabarito, letra B, só voltando aqui para vocês, é duas partes. A primeira contém relativos à organização e funcionamento internos da creche e a segunda explicita critérios relativos à definição, diretrizes e normas políticas. 4. Campos e Rosenberg, que são as autoras, né? A Campos da primeira parte, a Rosenberg da segunda, na obra intitulada Critérios para Atendimento em Creche que respeite os direitos fundamentais da criança, apresentam vários critérios, sendo um deles a consideração de que nossas crianças têm direito a expressar seus sentimentos. Para atender a esse direito, os professores e agentes auxiliares de creche devem propiciar práticas que, olha aqui, ó, fala diretamente do auxiliar. Proponham brincadeiras e dramatizações cujo foco principal seria o de ensinar as crianças a se comportarem bem para que sejam disciplinadas e obedientes. Não, né, gente? Isso não tem cara desse documento. A gente tem que educar para que eles sejam disciplinados, obedientes, soldadinhos? Não, né? Creche não é isso. Lembra que eu falei? Creche é de movimento, de brincadeira, né? De liberdade, né? Então, não é isso. Não é o foco principal, não é esse, não. Evitem chamar a atenção das crianças para questões relativas à raça, sexo ou religião, por serem ainda muito pequenas para compreender esses assuntos. Negativo. Lembra que eu falei que a Unesp gosta desse tema e que a gente tem, sim, que já mostrar para as crianças que elas não podem manifestar lá preconceito, né, de raça, sexo ou religião. C. Garantam momentos de conversa com as crianças em que elas possam falar sobre suas experiências em casa e no bairro. Ok, é isso que está lá no documento. De novo, letra C de creche. E D. Preveja e controle as disputas ou brigas, já que crianças nessa idade não sabem lidar com os seus sentimentos e impulsos cotidianos, né? Então, aqui, prevejam e controlem as
disputas ou brigas, a palavra controlem aqui é que é o problema, né, gente? A gente tem que estar lá prevenindo e tal, mas o controlar aqui é que derrubou a alternativa, certo? Agora, as crianças também falar que elas não sabem lidar, né? Também é tomar a criança como um ser que não é tratar a criança como um ser de direitos, tá? Então, por isso a D está fora, e aí a letra C de casa mesmo. E assim a gente encerra o nosso Sextou com S de saudade. Tantas baladas na cidade e você está aqui focado no estudo, e isso é importante para você conseguir a sua vaga, você passar, e aí sim a gente celebra, comemora a sua nomeação na prefeitura, você se tornar um servidor público, né? Que aí você vai poder celebrar, e aí sim você vai poder sextar de verdade e não ficar focado no estudo, tá? Mas vale a pena, hein, gente? Vale a pena. Acredita que vale a pena. Um grande abraço e até a segunda parte que eu vou fazer posteriormente, tá bom? Sextou, gente!